Olá a todos, Bem-vindos ao Paraguai. Aqui Silas todos Lima paraguaios. e Teca Pereira. Teca Pereira. Teca, vamos lá. Por que Paraguai? Ele pegou de surpresa, viu? A gente não tinha combinado. Eu acho que o Paraguai, ele é a Suíça, né? A futura Suíça da América Latina. O Paraguai tem os benefícios fiscais maravilhosos, é um país impressionante, uma população muito querida, muito amigável, pessoas de boa índole. Gente, é tanta coisa boa que tem no Paraguai. Se a gente começar a listar, vai dar uma lista assim gigantesca. As escolas, a educação educação dos nossos filhos, né? Porque eu também tenho filhos. Educação dos filhos, a convivência com pessoas honestas, que a gente já não vê mais isso em outros lugares. A educação da escola, né? A gente tem tanto problema na educação das escolas no Brasil, no Paraguai aqui são maravilhosos. A língua paraguaia aqui, que é o castelhano, né? Não é bem o espanhol, o castelhano também, muito, né? Gostoso de falar, de aprender. As cidades são limpas, todas as cidades são limpas, até aquelas pequenininhas, nossa, estão todas limpas, não sei, é muita coisa. Muita coisa, né? Bom, Paraguai já permeia as nossas vidas desde o ano de 2013, 2012, né? Para mim, desde pequena, né? Desde pequena. Né? Porque eu sou curitibana e quando a gente precisava comprar um eletrônico, os meus pais queriam inverno, verão, fazer compra de roupa de couro, tudo a gente ia pro Paraguai, para Foz, a gente não vinha para São Paulo, tudo era Paraguai. Bom, eu sou de São Paulo, no Brasil sou nascido e criado em São Paulo, então confesso que Paraguai era uma coisa que passava pela cabeça lá nos anos 90, como um lugar para vir comprar bugiganga, etc, né? E não fazia muito sentido, para falar a minha verdade, porque lá a gente tem a 25 de março, depois no começo dos anos 2000 teve aquela invasão de chineses, então não fazia para nós paulistanos muito sentido o Paraguai, tá? Não sei quando vinha fazer um roteiro em Foz do Iguaçu, dava aquela escapadinha na ponte, aproveitava para comprar um telefone, comprar alguma coisa. Então, isso sempre foi um pouco da visão do Paraguai para o paulistano no geral, para muitos brasileiros, tá? Mas nas nossas vidas, como uma opção de vida, uma opção de investimento, permeia desde o ano de 2012, tá? Por que 2012? Na minha vida, pelo menos. No caso do André, um pouco antes, porque nós tivemos a experiência de familiares nossos, que meu sogro, no caso, que saiu e foi desbravar a América Latina por alguns anos, país a país, e morando nesses países. 2006 ele fez isso. Em 2006, e ele fez um processo muito legal, que eu invejo ele, estou aqui me programando para fazer igual. Ele saiu e ficou morando no Paraguai, morando na Argentina, morando no Chile, no Uruguai, foi até a Bolívia na época, né? Na Bolívia. E ele não só ia como turista, ele foi como, além de turista, uma pessoa querendo entender as legislações, querendo entender tudo. Então é muito interessante, porque quando eu conheci minha esposa, nos jantares, né, o pai dela, em cada país que ele passou, ele comprou a Constituição, ele estudou as leis ambientais, ele estudou tudo para poder definir qual seria o país que faria mais sentido para ele e tocar a vida dele. Ele optou hoje, né, pelo Uruguai, onde ele vive já no Uruguai há um bom tempo. Nacionalizado, né? Tem a nacionalização uruguaia. Já é nacionalizado Uruguai, vive lá, né? Então, para nós, a nossa vida como negócio, como ambiente de se fazer alguma coisa, surgiu nessa época, né? Porque nós até incentivávamos a filha dela a ir fazer medicina no Paraguai, mas como todo bom brasileiro olhava o Paraguai, torcia a cara, falava, que medicina no Paraguai e tudo mais, isso é loucura e tal. Bom, o fato é que os anos se passaram, sempre ficou na nossa cabeça, então tudo que vocês estão vendo acontecer no Paraguai hoje, que se fala de lei de maquila, incentivos fiscais, era uma coisa que já estava em tona na nossa casa, ali na sala de jantar, durante as reuniões de família, né? Então sempre foi uma coisa muito pensada e nós precisávamos pisar aqui para poder conhecer o momento de vida nosso também, né? Que permitisse que nós viéssemos. Então, já uma coisa que veio sendo amadurecida com bastante tempo, com bastante estrutura,
E quando nós pisamos aqui, qual foi a surpresa, né? Que o Paraguai, se você pisou no Paraguai em junho de 2025 e você pisou agora em junho de 2026, Já é outra ele já cidade. é outra cidade, ele está numa velocidade de desenvolvimento muito grande, assustador, as coisas acontecendo muito rápido, né? A gente vê aí, eu lembro que há um ano atrás nós olhávamos imóvel para fazer uma locação aqui, era um preço, hoje é outro, porque a coisa está acontecendo de forma muito rápida. A Andrea no começo ela falou, é a Suíça, calma, vamos com calma, não é a Suíça, né? Mas ela tem tudo para se tornar um dos países mais fortes da América do Sul nos próximos anos, tá? Por que não é a Suíça? A Suíça já é um país extremamente desenvolvido, é um país aí centenário, com tudo organizado, tudo bonitinho, né? E o Paraguai ele está a caminho disso, né? E nós torcemos muito para que o Paraguai não se perca ao longo dos anos na sua história, que é uma história muito bonita, uma história de muita superação, uma história de um povo muito guerreiro, né? E que tem um projeto de país que pensa a médio e longo prazo, desenvolvendo pelas dificuldades que eles enfrentaram na sua história. Isso foi forjando um povo forte, um povo com pouca dependência de governo, pouca dependência de Estado, né? Existe um ponto que a gente vai falar num outro vídeo. O Paraguai é de direita ou de esquerda, tem que tomar cuidado com isso. O Paraguai ele é conservador e ponto. A questão política no Paraguai aqui também aí é um outro assunto político para a gente entrar nas raízes da política, porque como todo cidadão do mundo, todo mundo já sofreu muito na mão de partidos políticos, né? Mas de certa forma, o paraguaio ele aprendeu ele foi forjado ali na dor, a trabalhar, não depender do Estado, a segurança, ele mesmo, boa parte da segurança, ele quem faz. Ele não espera o governo bater na porta dele para te dar uma bolsa de alguma coisa. Não existe isso. Ele pega o carrinho dele, ele vai pegar papelão, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer um comércio na rua e ele aprendeu a ganhar o dinheiro dele sem depender do Estado. Então tem muitas ruas aqui no Paraguai que são pavimentadas com empedradas, tem lugares que foram os próprios cidadãos que fizeram aquelas benfeitorias na rua, porque eles falam, não quero o Estado se metendo na minha vida, ok? Estado mínimo, que é uma coisa que a gente sempre fala muito no Brasil. Então essa é a primeira coisa. E a surpresa positiva é realmente o paraguaio, né? Porque a nossa cabeça, a nossa forma de generalizar as coisas, nós, infelizmente no Brasil, achamos que nós somos, por ser maior da América Latina, que só o nosso povo é muito legal, só o nosso povo que é muito não sei o quê. E quando a gente chega aqui, a gente fica às vezes até com vergonha das atitudes de alguns brasileiros chegando no Paraguai. Nossa, isso é uma coisa interessante se falar mesmo. Eu sinto vergonha de alguns brasileiros aqui. Porque parece que por ter mudado de país, perde um pouco a noção de respeito, um pouco a noção de algumas coisas básicas, né? Civilidade, né? A gente que tem participado, posso falar sobre isso? A gente que tem participado um pouquinho do Migramóvel, né? Então aquelas filas gigantescas, vocês têm acompanhado na televisão, aquelas filas com 1000 brasileiros, né? Tentando fazer a migração. E aí essas pessoas dormem nas filas, vão um dia antes de começar a abrir a sessão. E as pessoas que chegam, tipo assim, muito atrasadas, elas querem roubar fila. Não respeitam fila, são brasileiros, não respeitam fila, passam na frente daquelas pessoas que já estão dormindo, que dormiram a noite inteira numa fila, querem furar, querem briga, não tem briga. Isso é uma coisa muito feia, né? Porque horrível. E eles ficam assustados com isso. O paraguaio, ele tem o ritmo de vida deles, isso aqui é um ponto que ela coloca, que fila é uma coisa que irrita todo mundo em qualquer lugar, né? Mas o mínimo de civilidade, educação, de respeito tem que ter. E aí você vê que os brasileiros que não se respeitam, porque outros estrangeiros que estão na fila, eles estão ali, fila, você é atendido, se eu estou dentro da minha ordem de atendimento. A confusão acontece com os brasileiros, com os brasileiros. É muito interessante. E a forma de trato no dia a dia de alguns brasileiros é muito desrespeitosa para com... Então chega aqui no país querendo impor as regras daquilo que ele viveu no Brasil, ele quer achar que tudo tem que ser do jeito dele, e calma, né?
é E um as país piadinhas, as piada. tiração de sarro, isso não é bem visto pelo paraguaio. O paraguaio é respeitoso. Se você está andando no microcentro, onde tem toda aquela movimentação de vendas, você, mulher, eu ando no microcentro, nenhuma pessoa vem me oferecer uma camisinha musical. Porque é um desrespeito um homem oferecer isso para uma mulher. Mesmo que seja um comércio. Isso nunca aconteceria no Brasil. O Brasil ia oferece qualquer coisa, entendeu? No Paraguai não. O paraguaio não oferece isso para uma mulher, porque é um desrespeito. Ele como homem, ele está desrespeitando uma mulher. O Paraguai é muito respeitador, tá? Óbvio que tem, né, pessoas mais simples, menos cultura, pessoas com mais cultura, mas no geral eles são muito respeitadores. Eles ainda acreditam muito na palavra de uma pessoa. Óbvio, vai ter gente ruim? Tem brasileiro que vem para o Paraguai e toma calote, toma golpe? Isso tem tudo quanto é lugar, né? Mas eles são muito respeitadores e nós, como brasileiros, eu sempre falo, chega aqui, respeite o time deles, respeite a cultura deles. Nós somos convidados na residência deles, a casa é deles, nós somos apenas visitantes. Então, essas são algumas das surpresas aí. Uma outra coisa que surpreende muito, como a gente já falou, essa evolução, né? Muitas empresas chegando, um volume migratório muito grande, não só de brasileiros, mas de muito argentino. Também. E muito argentino, gente boa, viu? Olha, já tem uns argentinos que a gente conhece por aqui que são muito legais. Então, aquela rivalidade Brasil-Argentina fica só lá no Brasil, porque aqui a coisa flui muito bem. Muito espanhol. Muito espanhol. Americanos, alemães, italianos. Isso, em Assunção, assim, é muito comum ver bastante espanhol, um pessoal muito bacana. E essa mistura vai fazer com que essa troca de culturas é muito legal. Porque o Brasil chegou aonde chegou em potência financeira e estrutura, porque nós tivemos muitos imigrantes que chegaram no Brasil e ajudaram a construir o Brasil. Eu sempre falo, sou de São Paulo. São Paulo, é difícil você falar assim, você é um paulistano? Eu falo que não existe um paulistano, porque todo paulistano ele tem uma imigração de uma grande maioria de português, de árabes, de espanhóis, de italianos, né? De alemães. Então, essa miscigenação aí, se for bem cuidada, isso gera muitos frutos, isso cresce, isso traz progresso. E no geral, assim, para os vídeos também não se estenderem muito, tem gente que pode depois vocês coloquem sugestões de assuntos que vocês queiram que nós abordemos aqui sobre o Paraguai. Mas por que nós fizemos esse vídeo aqui? Porque o Paraguai foi uma decisão tomada já a longo prazo, né, André? Né, Teca? Não foi uma coisa que nós fizemos assim de sopetão, porque está na moda na internet. Um processo estudado, planejado. Existe um arrependimento nosso de não termos tomado essa decisão antes, porque realmente aqui tem muitas oportunidades. Então, só resumindo. E não foi por falta do conselho do sogro dele. Não foi por falta do conselho. Eu sempre fui resistente a sair do Brasil, tá? Eu vejo alguns brasileiros que estão lá odiando, tacando pedra no Brasil. É a minha pátria, foi a terra onde eu nasci, minha família está lá, tenho muito respeito. Não concordo com 98% de tudo que acontece lá, lamentavelmente, mas ainda assim é minha pátria. E por muitos anos eu fui um defensor ferrenho, que a gente tinha que ficar lá e resolver e tal, que não sei o quê, até que uma hora que você vê que você tem que lutar não pelos outros, mas pela sua família e pelos seus sonhos, pelos nossos objetivos. E aqui é uma terra ainda onde você consegue sonhar, viver mais tranquilo, né? Exato. Aquela sanidade, aquela loucura de Brasil, a gente ainda fazemos muito a ponte Brasil-Paraguai, a gente chega no Paraguai e desacelera, né? A mente acalma. A mente acalma, as horas passam com muito mais qualidade, com muito mais produtividade e um ambiente agradável, onde as pessoas estão falando de progresso, de futuro. Não existe um fla-flu de esquerda e direita, sem dúvida. Né? Não existe essa coisa aí. Óbvio que o Paraguai tem aqui as suas questões políticas dele. Estamos que sempre vivendo vai agora ter. as campanhas políticas, né? Tá cheio de placas das eleições aí políticas, Mas, no geral, ele está pensando em trabalhar, estar na casa dele com a família, ter horas de qualidade com a família, as crianças preocupadas em ir para a escola e aprender, brincar,
né? Que é muito legal. Brincar com qualidade. Com qualidade. Esses dias eu peguei o carro, tava virando a esquina, devia ter assim umas 30 crianças de bicicleta, e aí elas se organizavam, que subiam a bicicleta na estradinha, assim, que fazia uma rampa assim, ela subia e descia, aquele monte de criança descendo, e a curtição deles era isso, quem subia eles desciam. Coisa que a gente fazia nos anos 80, né? As crianças hoje em dia nem sabem o que é brincar de bicicleta na rua. Não sabe. E isso a gente vê aqui, é muito legal isso. A geração de jovens no Paraguai é uma geração saudável mentalmente, tá? Isso é uma coisa que a gente conversa muito. Sempre. Observar as crianças indo e voltando da escola, elas são crianças saudáveis, né? A gente vê no Brasil aí uma pandemia de problemas de ordem neurológica, como Não tem aqui. TDAH, um monte de coisa Muito que a pouco. gente vê pouquíssimas crianças com ansiedade, enfim, são temas também para outro vídeo. Mas é isso, a gente queria só colocar um pouquinho do porquê Paraguai, talvez essa história pode ir de encontro aí com você, com o seu momento, e fica aqui as sugestões, quais são suas curiosidades do Paraguai que a gente pode trazer aqui para você. E se você pensa em migrar para o Paraguai, consulte o nosso time da Acesso. Acesso é uma empresa de imigração paraguaia e que nós vamos aqui atendê-lo e assessorá-lo em todas as etapas. Correto, doutora? Perfeito. Vem pro Paraguai. Vem para o Paraguai.